Então, voltando ao pensamento de Mateus capítulo 23, versículo 4, vou repetir de novo a leitura do versículo 4. Aliás, do versículo 3. Seria Mateus capítulo 23, versículo 3. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, aqui, como eu já tinha falado, Jesus está falando que era para o povo, a multidão, que está escrito no versículo 1 do capítulo 23 de Mateus, que estava seguindo Jesus, e os discípulos também que estavam seguindo Jesus. Jesus estava ensinando que todo mundo tinha que observar as coisas que os escribas e os fariseus mandavam todo mundo fazer. Jesus está falando isso. E, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo está falando a mesma coisa dentro da igreja secular, a igreja temporal dos nossos dias. O apóstolo Paulo está falando que os líderes religiosos da igreja cristã, porque a palavra é igreja, referente a esta série de vídeo que eu estou fazendo, então estou compondo esse composto entre a relação de Jesus Cristo e apóstolo Paulo. E apóstolo Paulo está falando a mesma coisa para a igreja, do que eu acabei de ler agora. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, apóstolo Paulo está mandando os membros da igreja observar todas as coisas que os líderes religiosos mandam a gente fazer. Mas Paulo está apontando um problema muito grave lá em 1 Coríntios capítulo 5, que no versículo 1 e 2, onde estou fazendo o estudo da interpretação do capítulo 5 de 1 Coríntios, que os líderes religiosos cristãos, eles não... Paulo usa a palavra entristecendo, ou seja, os líderes eles não estão repreendendo severamente os membros da igreja que cometem pecados, ao ponto de o membro da igreja entrar em adultério com a mulher do próprio pai, em fornicação. Então Paulo também está falando a mesma coisa que Jesus Cristo está falando agora. Jesus Cristo está dizendo em Mateus capítulo 23, versículo 3, lembra que eu falei que eu ia fazer uma mescla agora de capítulos e versículos? Para entender que a mesma coisa que Jesus falou para o povo de Judá e Israel, ele também está falando para os cristãos de hoje mesmo, naquela época. Então, continuando, Jesus disse assim: observai-as e fazei-as. Ou seja, Jesus está falando para a gente observar tudo que está escrito dentro da Bíblia, dos mandamentos e fazer. Mas aí Jesus fala assim agora, na outra parte do versículo: mas não procedais em conformidade com as suas obras. Só que tem um porém. Jesus está falando para a gente não proceder conforme as obras dos judeus israelitas, que eram fariseus e escribas,
dos líderes religiosos, que são pastores, padres, de qualquer igreja, porque a igreja hoje está muito dividida, como estava dividido na época de Paulo. Então, Jesus está falando isso, que a gente não pode proceder em conformidade com as obras dos líderes religiosos. Tanto faz do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Mesmo ainda não existindo o cristianismo, porque Jesus estava fundando o cristianismo aqui. Mas Paulo está confirmando lá isso que eu estou dizendo em 1 Coríntios capítulo 5, porque lá em 1 Coríntios capítulo 5 já existia a igreja de Coríntios, por exemplo. Entendeu? Então serve para nós que somos seculares ao movimento cristão da época histórica, primitiva. Então, Jesus fala isso, ele fala das obras. Olha só, por isso que eu sempre falo, a gente não precisa fazer mais obras. A gente tem que andar, estar dentro da obra, participar da obra, mas não fazer, não executar, praticar, cumprir obras. É isso que Jesus está falando aqui, ó. Preste atenção, ó. Mas não procedais em conformidade com as suas obras. Por quê? Agora Jesus vai falar, vai explicar. Porque dizem e não fazem. Está vendo? Por exemplo, quando um pastor fala que não vai emprestar dinheiro para ninguém que está dentro da igreja, porque a igreja não é banco para ficar financiando, para ficar dando dinheiro pro crente pagar suas dívidas, mas em contrapartida pede dinheiro para comprar um jatinho mais novo, porque o jatinho dele, o avião dele, está muito velho. Isso daí não é o que eu acabei de dizer agora? Olha o que Jesus falou. Por que o líder religioso não empresta o dinheiro para o membro da igreja que está passando necessidade para poder comprar comida e pagar as contas? Aí não pode. Daí esse líder religioso, ele fala que não pode, mas para comprar o jatinho para ele e a família dele usar, porque quem que vai usar um jatinho que está dentro da igreja? Se todo mundo que é membro da igreja, a maioria é tudo pobre, só vai ser para a família do líder religioso. Aí pode, aí ele pode ficar pedindo dinheiro para ele trocar o jatinho dele. Como tem sido divulgado na internet, inclusive eu vi da própria boca do líder religioso falando isso. Eu não estou falando blasfêmia, eu estou falando aquilo que eu vi ele falando nos vídeos que eu vi. Por isso que eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Não foi fulano de tal que disse para mim. Não estou falando uma coisa que eu desconheço. Estou falando uma coisa que eu vi com meus próprios olhos. O próprio líder religioso falando tudo isso que eu estou falando agora. Então, por isso que Jesus está falando isso aqui, ó. Mas não procedais em conformidade com as suas obras. Por quê? Porque dizem e não fazem. Tá vendo? E eu posso ligar com 1 Coríntios capítulo 5. Porque Paulo está falando que os líderes religiosos, eles não... Quando um pecador que está dentro da igreja comete um delito,
sendo que não pode ser feito tal delito, porque a pessoa já está batizada, arrependida, convertida, em nome do Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo, não pode mais pecar. E por que esse líder religioso não é expulso da igreja? Porque ele está cometendo aqui uma heresia. Igual o homem que adulterou com a mulher do próprio pai. Não é a mesma coisa? E daí esse líder religioso, para se esquivar, ele disse que por que os membros da igreja podem comprar carro e ele não pode trocar o avião dele? Olha só. E isso é coisa? Tá certo isso daí? Aí vai de cada um. Por isso que Jesus disse isso que eu estou falando. Por isso que nós não precisamos mais fazer obras. Então, como que nós podemos acreditar num líder religioso com todas estas provas? O que significa a palavra igreja? Vamos usar o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Paulo está dizendo: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Está vendo? É isso que é líder religioso. Paulo está falando que ele está sofrendo na carne, no corpo dele, e ele está cumprindo o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então a igreja, o corpo de Cristo que é a igreja, não é o templo físico como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que diz assim: Deus não habita em templos construídos pelas mãos humanas. Então, por que o líder religioso ele quer comprar um jatinho, sendo que Deus não habita em templos construídos pelas mãos humanas? Eu queria que alguém me respondesse isso. Por quê? Vamos ver. Vamos voltar lá para 1 Coríntios capítulo 5, para continuar o esclarecimento do pensamento. Como eu disse aqui no versículo 2, estais ensoberbecidos. Tá vendo? Está falando da liderança da igreja. São todos soberbos, arrogantes, orgulhosos. São todos materialistas. São todos... esses líderes, eles pregam a teoria da prosperidade. Esses líderes religiosos. Estais ensoberbecidos, é o que Paulo fala. Eles não estão nem aí com a igreja, com os membros da igreja, com os fiéis, as ovelhas da igreja. E tá preocupado com o interesse próprio dele, de enriquecimento. Como está escrito aqui, estais ensoberbecidos.
É Paulo falando dos líderes religiosos das igrejas cristãs. E nem ao menos vos entristecestes. Tá vendo? Eles falam igual uns tagalera, como está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, que esses líderes religiosos falam mais do que a boca. E eles não eles não ficam tristes com a desgraça dos membros da igreja. Por quê? Porque eles não tiram nem o pecador, nem expulsam o pecador da igreja e nem eles são expulsos. Por isso que eles têm o mesmo poder que os escribas e fariseus tinham, porque eles estavam sentados no trono de Moisés, como está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 1, que eu acabei de ler agora há pouco. Então fique com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo.